mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus, quanto às suas ofertas. Por meio dela, ou seja, por meio da oferta de Abel, até mesmo depois de morto, ela quem? A oferta de Abel ainda fala. Amém? Vou ler novamente para você pegar esse texto, para você precisa entender a base desse texto, dessa mensagem você vai entender. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo aprovação de Deus, quanto às suas ofertas. Por meio dela, também mesmo após morto, a sua oferta ainda fala. Amém? Por alguns instantes, feche teus olhos, curva a sua fronte, coloque a mão sobre o seu coração. Fale com Deus. Senhor Deus, Pai poderoso, nos achegamos a Ti nesta noite para Te louvar, para Te engrandecer, para dizer que Tu és o nosso Senhor. Mas também viemos aqui para ser transformados. Também viemos aqui, Pai, para ser edificados. Também viemos aqui para ser pessoas melhores, Senhor. Curadas e libertas. Isso aí, ao longo desses meses, falamos sobre o altar, o fogo no altar, que o Senhor deseja. Falamos, Pai, que o Senhor não quer um altar feito de cinzas, mas que o Senhor quer um altar onde o fogo do Senhor esteja. Falamos, Pai, que o Senhor quer que façamos um altar de compromisso contigo, um altar de aliança. E nessa noite o Senhor nos chama a levantar o altar da honra, em nome de Jesus. Você pode dar uma glória a Deus por isso, amados? Amém? Presta atenção comigo aqui que você vai entender perfeitamente essa palavra. O principal que você tem que entender. E nós vamos falar por alguns instantes, por alguns minutos, sobre Abel e Caim. Você conhece essa história, né? Lá no Gênesis, a partir do capítulo 4. Nós vemos essa história de dois irmãos, criados pelo mesmo pai, pela mesma família, mas nós sabemos a história que aconteceu. Abel apresentou uma oferta ao Senhor, Caim apresentou uma oferta ao Senhor. A palavra diz que o Senhor não se agradou da oferta de Caim, mas se agradou da oferta de Abel. Movido por ódio, movido por ciúme, movido por inveja, Caim matou Abel. E nós vemos aqui no texto de Hebreus, isso é lá no Antigo Testamento, mas a gente vem agora para o Novo Testamento. Quando o capítulo 11 de Hebreus é maravilhoso, porque fala, queridos, desta palavra tão pequena, apenas 2 letras, mas que faz todo sentido para mim e para você. E essa palavra se chama fé. Aleluia! Hebreus capítulo 11 é o tratado da fé. Explica, com todas as palavras, o que é a fé para nós. E o autor de Hebreus, ele começa expondo sobre os exemplos de homens de fé. E ele começa justamente lembrando do altar, porque nós estamos falando de altar aqui, amém? Onde nós colocamos a oferta? No altar. Aonde a oferta era oferecida no Antigo Testamento? No altar. Aqui não fala de um altar que Caim fez, não fala de um altar que Abel fez, mas nós sabemos que eles precisavam preparar algo. A gente sabe que eles precisavam preparar algo para oferecer algo ao Senhor. E nós vemos aqui, queridos, que o autor de Hebreus fala que a oferta de Abel agradou ao Senhor. De tal maneira que ainda hoje, mesmo depois de morto, o altar que este homem levantou, mesmo depois de ter sido assassinado, mesmo depois de ter sido invejado, esse altar ainda fala diante do Senhor. Forte isso, né, irmãos? Tremendo isso. Abel foi assassinado por seu irmão Caim, porque Abel levantou, construiu um altar que honra a Deus. Nós temos que sair nesta noite decididos a levantar um altar que honra o Senhor. Nós temos que sair dessa noite decididos que a nossa vida seja este altar que honra o Senhor, amém? Caim teve inveja da fé de Abel. Pior tipo de inveja, né? Ele invejou a fé do seu irmão.
E não foi apenas um pensamento, ele não apenas olhou para aquele altar que Abel levantou e apenas invejou. Começou no pensamento e ele tomou uma atitude, escancarou quem ele era. E ele cometeu um assassinato, um homicídio. Enquanto Abel ofereceu um altar de honra, Caim, não Caim apenas com as ofertas que ele fez, mas com a sua atitude, levantou um altar de desonra. Amém? Diga comigo, existem, diga com fé, existem 2 altares. Um altar de honra e um altar de desonra. Eu gosto que a Bíblia explica a própria Bíblia. Amém? Vamos para mais um texto da Bíblia hoje, também no Novo Testamento, falando mais uma vez sobre esta honra e desonra. 1 João, mais para o finzinho ali, no Novo Testamento, no capítulo 3, no versículo 10, diz assim: podemos só ler a partir do versículo 9, para te dar um contexto melhor. 1 João capítulo 3, versículo 9. Diz assim: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Essa divina semente é a fé, glória a Deus por isso. Por isso não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Versículo 10. Nestas coisas são manifestas os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, muito menos aquele que não ama o seu irmão. E aí vem o exemplo. Versículo 11. Porque a mensagem que ouviste desde o princípio é esta, que amemos uns aos outros. Versículo 12. Não como fez Caim. Lembra que nós estamos falando aqui? Que era do maligno e assassinou o seu irmão. E aí o autor fala, mas por que ele assassinou? E ele dá a resposta. Porque as suas obras eram más, mas as obras do seu irmão eram justas. Amém? Podemos trocar aqui, queridos, essa expressão, podemos dizer que o altar de Caim era um altar de desonra, mas o altar de Abel era um altar de honra. Aleluia, amados. Deus está dizendo para mim e para você como igreja, Deus está dizendo para nós, como povo dele, que se somos nascidos de Deus, que temos a semente da fé em nosso coração, Ele está esperando de mim e de você, irmão, um altar que honre a Ele. Aleluias! Um altar que produz honra ao Senhor. Eu não sei se você já ouviu palavras a respeito de Abel e Caim. Se você já ouviu palavras a respeito de Abel e Caim, você já deve ter visto várias explicações. Eu já ouvi. Muitos dizem que o Senhor aceitou a oferta de Abel, porque a oferta de Abel foi as primícias. Ou seja, ele deu a primeira parte, ele deu o melhor. Enquanto Caim ofereceu o resto, o que sobrava. Outros autores e outros estudiosos, eu também já ouvi pastores falando, que a oferta de Abel foi uma oferta de sangue. Por quê? Porque Abel ofereceu dos animais, enquanto Caim ofereceu das plantas. Eu não sei, irmão, sinceramente, mas eu tenho certeza que aqui não está o porquê apenas da oferta, mas como foi entregue a oferta. Amém? Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Diga glória a Deus. Não simplesmente a oferta que estava no altar, mas a intenção, a motivação de apresentar algo ao Senhor. Então, amados, o Senhor está olhando para a gente nesses dias. Glória a Deus por isso. A minha vida, a tua vida é um sacrifício de louvor a Ele. Dá um glória a Deus por isso.
Deus escolheu você, a palavra fala que nós somos nascidos de Deus. E se nós nascemos de Deus, a semente da fé está em nós. E a nossa oferta, a nossa vida, troca a palavra oferta por vida. Troca a palavra oferta por testemunho. Troca a palavra oferta por razão de existir, aleluia. Porque nós não pertencemos mais a nós mesmos, irmãos. Nós temos o Senhor, glória a Deus por isso. A palavra Senhor não é apenas uma expressão para você dizer quando você está na igreja. A palavra Senhor não é apenas uma expressão para você levantar as tuas mãos e dizer meu Senhor. Mas a palavra Senhor, ela diz que você é comprado. Você tem um dono. Você tem um dono. E a esse dono que é o Senhor das nossas vidas, aleluias, o amado da nossa alma. Mas nós temos que hoje pensar, e nesse último encontro onde nós estamos falando sobre esse tema, olhar para cada um de nós e dizer, Senhor, as minhas atitudes estão sendo para ti um altar de honra ou um altar de desonra? As minhas atitudes estão sendo como as atitudes de Abel ou como as atitudes de Caim? Amém? Deus quer um altar de honra, eu tenho certeza que você sabe disso. Então, queridos, claramente o coração de Caim estava distante de Deus. Apesar de estar fazendo algo para Deus. Essa é uma verdade para você entender aqui nessa noite. Viemos à igreja, louvamos, celebramos, às vezes temos um cargo, às vezes cumprimos uma função, mas Deus quer que nós possamos fazer todas essas coisas com o nosso coração voltado a Ele, e aí a nossa adoração chegará a Ele, aí a nossa oferta será uma oferta agradável a Ele. Quem era Caim ficou exposto, irmão. Caim era um invejoso. Caim era alguém com pensamentos maus. Caim era alguém sem escrúpulos. A inveja aflorou aquilo que estava nele. Por mais que ele estivesse fazendo algo aparentemente religioso. Você está entendendo, queridos? Onde eu estou querendo chegar nessa noite? A Bíblia não esconde nada, irmão. A Bíblia não esconde nada, ela mostra para nós que a motivação correta ao apresentar o Senhor a nossa vida, a motivação correta ao apresentar o Senhor a nossa existência, a motivação correta ao servir a Ele com alegria, vai agradar a Ele, aleluias, vai agradar a Ele. Eu tenho certeza que nós aqui temos esse objetivo na vida, irmão. Ah, pastor, mas o meu objetivo é enriquecer. Ah, pastor, o meu objetivo é constituir a minha família. Ah, pastor, o meu objetivo é mudar de emprego. Irmãos, eu já falei sobre isso, mas eu volto a falar aqui. A palavra fala que se buscarmos o reino de Deus, sua justiça, o Senhor acrescentará. A palavra fala acrescentará, significa o quê? Que você já tem o que você precisa dentro de você. E as demais coisas serão acrescentadas na tua vida. Porque a nossa motivação correta está em agradar ao nosso Senhor. Independente da circunstância, independente do momento, Abel só tinha uma motivação na sua vida: agradar a Deus. Caim fez algo para Deus, mas a sua motivação estava errada. Isso ficou exposto. Uma atitude invejosa, uma atitude rancorosa, irmãos. Por isso nós temos que ter muito cuidado. Você entende o que eu estou querendo dizer, irmão, com os nossos sentimentos? A palavra fala que Caim não dominou o que ele sentiu. Talvez Caim poderia ter ficado bravo. Caim poderia ter ficado irado. Mas ele não dominou aquela ira. Ah, mas eu sou desse jeito. Ah, mas eu sou dessa maneira. Ah, eu não levo desaforo. Se me falar, eu falo também, eu falo em dobro.
E a gente fala do nosso eu, queridos, quando nós temos que lembrar é que quem Deus é, e Deus quer que a nossa vida levante um altar de honra a Ele. A honra é uma identidade. Diga comigo, a honra é uma identidade. A honra é uma identidade. A honra não é algo forçado. A honra é algo que flui dentro de você. Aleluia, irmãos. Encontra o coração de Deus. Sabe, quando você conhece uma pessoa e você, só no olhar dela, você sabe o que ela quer de você? Amém? Você decifra aquela pessoa. Você decifra quem ela é. Da mesma maneira, queridos, é com o Senhor. Amém? Nós temos que tocar o coração de Deus. Aleluias! Nós temos que tocar o coração de Deus. A palavra fala que o Senhor, Ele se agrada de uma oferta agradável a Ele. Aleluia! Deus não olha apenas o que você está fazendo, mas Deus olha como você está fazendo. Você está entendendo a diferença, irmãos? Eu adoraria apenas falar para você, faça algo para Deus, que Deus vai te abençoar. Eu adoraria te dizer, faça, mas eu quero sim que nós possamos fazer, que nós possamos servir a Deus melhor. Mas para servir a Deus melhor, temos que entender por que estamos fazendo isso. O altar de honra, ele precisa ser edificado. A desonra produz a irreverência, a pessoa está nem aí para as coisas de Deus. Amém? A pessoa não tem mais reverência às coisas de Deus. A pessoa é ignorante em relação às coisas de Deus. São pessoas que conhecem Deus, são pessoas que sabem o que Deus pode fazer, mas edificaram um altar de desonra. Colocaram um altar de desonra na presença do Senhor. Mas uma coisa é certa, irmãos: quem planta honra vai colher honra. Aleluia! Ah, pastor, mas Abel foi assassinado. Ah, olha o fim que Abel teve, mas a Bíblia fala lá em Hebreus, e foi registrado que até hoje a oferta que Abel ofereceu ao Senhor, ela ainda fala para Deus. Quem planta honra vai colher honra na sua vida. Da mesma maneira, irmão, quem planta desonra vai colher desonra lá na frente. Essa promessa é linda, não precisa abrir, mas você sabe. Nós até pregamos na igreja sobre esse tema no ano passado. Isaías capítulo 61, versículos 7 ao 9, fala assim: em lugar da vossa vergonha, terás dupla honra. Levanta a mão direita ao céu se você crê que essa promessa é para você. Aleluia, irmãos. Nesse mesmo texto diz: eu, o Senhor, amo a justiça e odeio aquilo que é roubado, aquilo que é oferecido em holocausto, ou seja, como oferta que não é sincero, que não é verdadeiro. Mas a palavra fala que aqueles que plantam um altar de honra, aqueles que edificam um altar de honra, a sua posteridade, ou seja, a sua geração será conhecida. Glória a Deus! E todos verão como família bendita do Senhor. Aleluias! Eu tenho certeza que todos nós queremos promessa, irmão. Mas toda promessa caminha por princípios. Não adianta. Não é só uma palavra de efeito para você levantar a tua mão. Não é só uma palavra de efeito para você sair daqui. Você tem que caminhar debaixo de princípios. E o princípio da honra é um princípio de bênção. Amém? Diga comigo, o princípio da honra é o princípio da bênção. Deus não mudou o seu padrão, irmão. Um dos erros de Caim, sabe qual que foi? Sabe qual foi o erro de Caim? Foi dizer: olha, Deus, você se ajusta àquilo que eu posso fazer. Você se ajusta aquilo que eu posso fazer. E não eu me ajusto ao que o Senhor quer fazer de mim. Amém? Tem muitas pessoas que fazem isso na sua vida, irmão.
pegam só o que lhe interessa. É ou não é? Na palavra. Pega só o que é bom para ela, no que aprende na igreja. Pega só o que é bom para ela dos princípios e ajusta a sua fé conforme aquilo que acha. E pensa assim, Deus tem que se ajustar ao que eu penso. Deus tem que se ajustar ao que eu acho. A Bíblia fala isso. Caim entendeu assim, que era assim que deveria apresentar uma oferta. Caim entendeu assim, que era assim que devia levantar um altar ao Senhor. Mas não é o que nós achamos, mas é o que Deus quer de nós. É o que Deus quer de mim, é o que Deus quer de você. Não é eu que me ajusto a Deus, meu irmão. É o que Deus quer de mim, é o que Deus quer de você. Deus tem um padrão e o seu padrão não mudou, glória a Deus. Deus tem um padrão de vida, esse padrão não mudou, irmão. O altar da desonra é o altar da vergonha. Quem planta um altar de desonra vai colher vergonha lá na frente. Vai ter o nome da sua família envergonhado. Vai ter o nome da sua geração envergonhada. Quem planta um altar de honra, planta um altar de autoridade. Aleluias! Esse altar de autoridade está sobre as nossas vidas. Glórias ao Senhor, irmão. Você só vai poder transmitir aquilo que você é. Você só vai transmitir aquilo que você tem. A Bíblia é recheada de momentos como esse, irmão, de homens que estão na Bíblia, personagens bíblicos, que plantaram altares de desonra, os filhos de Eli, que estavam no sacerdócio, mas para eles era qualquer coisa. Eles fizeram do altar perdição. Eles fizeram do ofício sagrado como se fosse qualquer coisa e pereceram. O rei Saul, não era a função dele levantar o altar, mas ele foi lá e fez do jeito que ele achava que tinha que ser. E por causa disso perdeu o seu reinado. Você está entendendo, irmãos? Nadab e Abiú, que disse que ofereceram fogo estranho no altar. A oferta de Ananias e Safira, lá no Novo Testamento. Você está entendendo, irmãos? Não é o que a gente acha, mas é o que Deus quer de nós. Glória a Deus por isso. Por isso que a queda, às vezes, é muito aparente. A gente fica pensando, mas como aquela pessoa caiu na fé? Poxa, ele era tão usado por Deus. Poxa, mas que triste, que vergonhoso. E o altar de desonra, quando cai, muitas vezes, arrebenta para tudo que é lado, não é? Você vai falar com uma pessoa no comércio, e é tão triste quando você tem que ouvir, olha, eu sei que você é crente, mas eu tenho aqui o nome de vários crentes aqui no caderninho. Nunca mais voltaram para pagar. É triste isso, não é, irmão? É um altar de desonra. Que em vez de honrar quem Deus é, em vez de honrar o Deus que vive, desonra o nome do Senhor. Então, amados, eu quero te falar nessa noite para a gente poder aqui sair com uma convicção, com uma certeza, e poder dizer, vale a pena levantar ao Senhor um altar de honra. O altar de honra, muitas vezes, ele não é visto, irmão. O altar de honra, ele não tem holofote. O altar de honra, muitas vezes, ninguém está vendo, mas o Senhor está se agradando daquilo. Isso é maravilhoso, irmão. Deus esconde os seus tantas vezes. Deus esconde você muitas vezes, mas se você está plantando honra, humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor, e Ele no seu devido tempo vos levantará. Eu planto um altar de honra, eu levanto um altar de honra, mesmo sabendo que vai me custar algo, mesmo sabendo que vai me custar muitas vezes o que eu acho, o que eu penso, mas eu vou para os princípios e os princípios da palavra, eu não vou abrir mão. Dos princípios eternos eu não vou abrir mão, porque eu quero que o Senhor se agrade daquilo que eu faço na presença dEle. Então, amados, para nos encerrarmos aqui, se quem sabe você está
levantando um altar de desonra, nessa noite, arrependa-se. Amém? A palavra fala que o próprio Deus, irmão, Deus não quer condenar ninguém, irmão. Tem gente que lê um texto como esse, que eu estou lendo de Caim, e pensa, poxa, Deus condenou lá Caim. Lê texto do Antigo Testamento, mas o propósito de Deus é que nenhum pereça. Amém? Tanto que nós vemos quando o Senhor fala com Caim, ele fala, olha Caim, se você tivesse procedido de outra maneira, isso não teria acontecido. Mas por causa da porta que você abriu, por causa da brecha que você deu, o pecado bate à tua porta. Você está entendendo, amados? Deus quer que venhamos levantar esse altar de honra. E o altar de honra são decisões que você faz. O que é um altar de honra? O altar de honra, queridos, é quando honramos as pessoas também. Amém? O altar de honra não é simplesmente você dizer, eu sirvo a Deus, eu faço o que Deus quer, mas eu não me importo com quem está ao meu redor. O texto fala que nós temos que amar o próximo para plantar esse altar de honra, para levantar esse altar de honra. Se queremos ter dias longos aqui, um princípio bíblico todos sabem, né? Honre pai, mãe. Amém? Para dias longos nessa terra. É um altar de honra. É um altar de honra. Precisamos estabelecer isso como princípio. Você, pai, você, mãe, precisa ensinar os seus filhos. Filhos e filhas precisam ouvir os seus pais. Para que, se queremos realmente transmitir algo dentro de nós. Amém? Para que realmente a gente possa, aquilo que a gente fala, aquilo que a gente age, seja uma oferta, não como oferta de Caim, mas seja como uma oferta de Abel, que chega até o Senhor. Quando honramos ao Senhor, também honramos aquelas pessoas que Deus colocou na nossa direção, irmãos. A desonra gera rebelião. A rebelião, queridos, a palavra fala que é como feitiçaria. Você já leu esse texto, amém? Sabe por quê? Porque ela ilude as pessoas, a pessoa acha que está fazendo certo. Eu vou me levantar contra o líder. Eu vou me levantar contra ele, porque... E é como uma feitiçaria, porque ela engana muitas vezes. E um altar de desonra, ele é feito assim. Quando nós não honramos as pessoas que Deus coloca como autoridade na nossa vida, irmãos. Os princípios de Deus não mudaram. Não mudaram, irmãos. A gente quer, às vezes, que Deus se adeque ao que a gente acha. Mas não é assim que funciona. Caim achou que assim funcionava, mas não era. Mas se você quer que a tua vida, que é uma oferta, se você quer que a tua adoração, que é uma oferta, se você quer que o teu clamor, a tua oração ainda hoje fale ao Senhor, esteja disposto a levantar um altar de honra. Esteja disposto. No casamento, né? São feitos votos. Amém, amados? São feitos votos de honra. É feita uma aliança. Isso não é só uma cerimônia, deveria ser. A gente sabe que hoje, no mundo de hoje, a gente sabe como está. Mas deveria ser, querido, o entendimento espiritual que ali no altar está sendo feito um voto e levantado um altar de honra um ao outro. Quando honramos os nossos compromissos, amém? A palavra fala que só tem duas para nós: sim, sim, não, não. Né? Quando você se compromete a algo, irmão, a tua palavra levanta um altar de honra. Você entende o que eu estou querendo dizer? Diga glória a Deus. Nossa palavra tem que ter muito valor, irmão. Muito mais do que um papel assinado. Muito mais que um canetaço. A nossa palavra, como filho nascido de Deus, filhos da verdade, elas têm um compromisso no céu. E você levanta um altar de honra. E quando você edifica esse altar, meu irmão, você vai presenciar um novo nível sobrenatural na tua vida. Você vai presenciar, queridos, um novo romper de Deus sobre a tua vida.
Quando você decide, longe dos holofotes muitas vezes, mas decidido, eu vou honrar. Eu vou levantar altar de honra na minha vida. Eu vou levantar um altar de honra pela minha família. Eu vou honrar a minha família. Eu vou honrar o homem que eu sou. Eu vou honrar a mulher que eu sou. Eu vou honrar o filho de Deus que eu sou. Eu vou honrar aquela pessoa disposta a servir na igreja. Eu vou honrar os meus compromissos que eu tenho feito na casa do Senhor. Eu vou honrar a minha vida com as minhas ofertas, com os meus dízimos. Não é simplesmente o que fazer, mas é como fazer. E quando você entende o porquê você faz, quando você entende como você faz, a tua oferta sobe ao Senhor. E Deus pode dizer: seja bem-vindo. Aleluia, você é meu filho amado em quem eu tenho alegria. Você é meu filho amado em quem eu tenho prazer. É tão bom quando você louva o Senhor, querido Deus, e você sente o amor de Deus te completando. É bom, não é, irmão? Você sente a graça de Deus te completando, porque você tem essa convicção. A tua vida foi uma vida entregue ao Senhor, a tua vida foi uma vida como oferta ao Senhor, e você tem entendido que os teus altares que você tem levantado são altares de honra. Se por acaso tem ao teu redor, irmão, muita gente levantando altar de desonra, não é você que tem que ser influenciado por essas pessoas, mas é você que tem que fazer a diferença na vida delas. Se tem alguém que se levanta muitas vezes para dizer: olha, desonra teu pai, desonra tua mãe, faz o teu jeito. Se você começa a ouvir isso, você está levantando um altar de desonra. Se muitas vezes ao redor você ouve pessoas falando mal do corpo de Deus, que é a igreja, essas pessoas não estão falando mal da denominação, não estão falando mal do pastor, mas estão falando mal do próprio corpo de Cristo. E se você cai no mesmo erro, se você, querido, Deus não precisa de defensor, porque Ele é advogado. Mas a palavra fala que aquele que confessar o nome dele aqui na terra, o Senhor também confessará o nome dele lá no céu. Aquele que pode dizer como o apóstolo Paulo: eu não me envergonho do evangelho. Se alguém está levantando um altar de desonra ao meu redor, muitas vezes dentro da minha própria família, se alguém tem levantado um altar de desonra a respeito da obra de Deus, se alguém tem levantado um altar de desonra ao meu redor, muitas vezes pessoas que foram muitas vezes frustradas, pessoas muitas vezes que estão doentes na alma, pessoas muitas vezes que até dizem ser religiosas, mas a sua vida não fala mais, a sua oferta não fala mais, que a tua oferta não seja contaminada por isso, que o teu altar não seja contaminado por isso, mas que você decida proteger esse altar, aleluia, que você decida proteger e edificar a tua vida como um verdadeiro altar de honra. Eu tenho certeza, queridos, que estas nossas noites o Senhor restaurou o altar, amém? Restaurou a tua vida, restaurou a minha vida, quer restaurar o teu coração, amado, mas tudo cabe a nós levantar esse altar de honra ao Senhor nesses dias, levantar esta oferta agradável que é a nossa própria vida. Mais uma vez eu lembro: quem planta honra vai colher honra. Dupla honra verá sobre a tua vida. Honra diante de Deus e honra diante dos homens. Tua família bendita será. Você recebe essa palavra na tua vida. Levanta a mão ao céu, mesmo assentado. Levanta as mãos ao céu e glorifica aquele que vive. Glorifica aquele que é digno. Se quem sabe você está aqui hoje, quem sabe você está aqui na tua vida, algumas áreas estão indo muito bem, mas quem sabe tem áreas que precisam ser tratadas, quem sabe tem áreas que precisam ser curadas, quem sabe tem áreas que você precisa mudar suas atitudes. Ah, meu irmão, não espera um anjo vindo do alto falar com você, não espera alguém colocar a mão na tua cabeça. Hoje você pode dizer: eu vou levantar um altar de honra ao meu Deus, eu vou levantar um altar de honra, eu vou levantar um altar de honra. A minha vida é tua, a minha vida é tua, Espírito Santo. Rabaixuri, levanta as tuas mãos ao céu, irmão. Há uma unção neste lugar. Há uma unção neste lugar, há uma unção neste lugar. Levanta as tuas mãos e glorifica, levanta as tuas mãos e glorifica. Levanta as tuas mãos e glorifica o Senhor.
Todos somos chamados, querido, a um arrependimento. Todos, eu e você, você que está aqui, você que está nos escutando também nesta mensagem, é chamado a um compromisso com o Senhor. Aleluias! Se coloque em pé em nome de Jesus, meu irmão.